tema da nossa palestra é responsabilidade por atos e pensamentos. A base principal que inspirou essa palestra hoje é a parábola da mulher que foi pega em adultério. Eu não sei se todos conhecem essa passagem, mas ela é uma passagem bastante famosa e foi ela que me inspirou essa semana a trazer essas reflexões para a gente. Nos conta o Evangelho que, certa feita, uma mulher foi pega em comportamento de adultério. Ela então foi trazida pelos seus escarnecedores que carregavam pedras à mão à presença do nosso Mestre Jesus, para que ele então dissesse qual seria a melhor postura a ser adotada naquele caso. Essas pessoas que acusavam essa mulher naquele tempo perguntaram a Jesus: que devemos fazer a essa mulher que descumpre a lei de preservação das relações afetivas e do matrimônio que é tão sagrado? Jesus então riscava ali uma meia dúzia de desenhos na areia e naquele momento, como se Jesus escaneasse a alma de cada uma daquelas pessoas que lá estavam. Num gesto simbólico de reflexão, ele então pensa e, como que escaneando mesmo a alma daquelas pessoas, se volta para aquela multidão enraivecida e afirma: que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aquela multidão então enraivecida foi jogando as pedras pelo chão. Os mais velhos saíram primeiro, como se dando a impressão de que já tinham vivido bastante para compreender no seu íntimo que não tinham a moral necessária para julgar aquela mulher. Da mesma forma, tínhamos também os mais jovens, que provavelmente não tinham vivido o suficiente para compreender que até o período do seu desencarne poderiam incorrer nos mesmos erros ou em erros piores do que aqueles que eles pretendiam julgar naquele momento. O mais importante nessa parábola que eu trago para as nossas reflexões hoje é aquilo que Jesus nos convida a avaliar, aquilo que existe no nosso íntimo, aquilo que nutrimos no fundo da nossa alma e que muitas vezes se transforma num comportamento. Então essa parábola nos ensina duas coisas muito importantes, assim no meu modo de ver, porque cada um vai interpretando conforme vai compreendendo. Então nós temos aquilo que nasce no íntimo do nosso sentimento e que é refletido num comportamento exterior, e aquilo que também que existe no nosso íntimo, mas que não é refletido no nosso exterior. Porque o que eu estou entendendo é que a parábola quer nos ensinar sobre isso. Alguma coisa da fragilidade daquela mulher cuja história não conhecemos, o fundo da sua vida, as suas lutas, as suas dificuldades a levaram a cometer o adultério naquele instante. Mas algo surgiu no seu íntimo, então temos o comportamento exteriorizado a partir daquilo que existia nela. Mas aqueles escarnecedores que Jesus conhecia profundamente a alma, também tinham algo no seu íntimo que não foi exteriorizado, não tinha? Mas quando eles avaliaram a própria consciência, eles não tiveram moral suficiente para apedrejar aquela mulher. Veja a importância dessa reflexão que o Cristo nos traz. Como, na verdade, às vezes, se nós olharmos para o nosso íntimo, quantos de nós temos vontades, comportamentos, pensamentos que, se fossem colocados à mesa, seriam igualmente escarnecidos pela sociedade em que a gente vive? E talvez por isso o Evangelho nos convide a isso, a olharmos para dentro de nós, observarmos as nossas fragilidades e pensarmos se nós, na mesma situação daquela mulher, não poderíamos cometer erros muito maiores. Então, quando a gente fala da palavra adultério, o Evangelho, para mim, nos convida a uma ampliação do conceito de adultério, para que a gente não se restrinja ao ato da infidelidade de uma mulher fragilizada, mas que a gente pense em todas as formas de adulteração das nossas emoções, do nosso íntimo, que pode incorrer num comportamento que a sociedade poderia escarnecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de adulteração do nosso mundo íntimo, eu tenho alguns exemplos para a gente pensar aqui juntos. Aquele ódio que existe em nós não pode virar um comportamento no exterior que é um ato de vingança contra uma pessoa? Pode. A nossa preguiça não pode incorrer numa sobrecarga de uma outra pessoa com relação à vida, com relação a nós mesmos? Pode.
A nossa raiva não nos impede, às vezes, de enxergar com clareza e temos atos de violência, atos impulsivos. Então, seja, o nosso sentimento em desalinho não nos faz ter um comportamento, muitas vezes, nem condizente com aquilo que nós reconhecemos em nós mesmos. Então, vejam que tudo aquilo que nós exteriorizamos no nosso comportamento existe antes em nós. Então, quando a gente pensar na palavra adultério, não pensamos no adultério no sentido da quebra das relações afetivas apenas, mas em tudo aquilo que adultera a nossa emoção, que adultera o nosso estado de consciência, que adultera o nosso estado de calma e que pode sim gerar um ato exterior, porque aquilo já existe em mim. Então, todas as coisas que a gente vê por aí, temos visto tantos atos de violência, né, recentemente contra essa mulher que levou 60 socos de um ex-namorado, de um ex-companheiro. Então, seja, toda a raiva, todo o ódio, todo o escárnio com relação ao feminino existia nele antes de existir nos seus atos de violência. E talvez seja isso que o Cristo nos convida. Nos convida a olhar essa sombra que existe em nós para que a gente não transfira, porque, de certa forma, aquele desejo de apedrejar aquela mulher também era uma forma de darmos alívio àquela sombra que existe também na gente. Apedrejar aquela mulher, de certa forma, tira de mim a minha sensação de pecado, a minha sensação de erro. E quanto a isso, nós devemos estar bastante atentos. E os amigos espirituais, no momento em que eu pensava sobre essa palestra, me pediram para fazer uma associação entre a adulteração dos nossos sentimentos sem esse efeito exterior e os processos de obsessão espiritual. E eu fiquei pensando, minha gente, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu vou ter que matutar a semana inteira, nós já estamos aqui no sábado. Então fiquei durante a semana, como é que a gente poderia associar essa adulteração dos nossos estados interiores com os processos de obsessão espiritual? Esse processo de influenciação dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos e aquilo que guardamos em nós. E aí os amigos espirituais me explicaram e eu refletindo sobre isso, eu pensei o seguinte: muitas vezes a natureza dos espíritos, quando nós passamos pela desobsessão espiritual, a natureza dos espíritos que se apresentam às vezes aqui no nosso trabalho interno de doutrinação e de esclarecimento, às vezes acompanham pessoas intimamente, mas cujos atos exteriores a gente não consegue visualizar. Por exemplo, muitas vezes chegam espíritos que a gente percebe que podem estar no mundo espiritual fazendo uso abusivo de drogas, o uso abusivo de álcool, às vezes o uso descontrolado de remédios. E olhando assim no público, no ato exterior, a gente não consegue perceber que talvez essa pessoa esteja nessa casa espírita, espiritualista, buscando ajuda justamente para esse ponto de fragilidade da sua alma. Aí a gente olha para essas pessoas, você não imagina que dificuldades ela está atravessando com o alcoolismo. Mas você percebe que no momento em que o Espírito vem, ele diz, eu não vou desistir dele. Eu venho aqui, eu vou ouvir, mas lá fora eu vou procurar por ele de novo. Mas não tem, ou seja, existe uma adulteração do estado interior dessa pessoa que vem até aqui. Os espíritos que o acompanham podem induzi-lo, às vezes, ao uso abusivo de álcool. Mas não houve mas no comportamento da pessoa, às vezes, a gente não vê o ato de, às vezes, o uso abusivo do álcool. Então, a gente precisa compreender que nós somos essa força mental que pode revelar no nosso íntimo os espíritos que nos acompanham e saber exatamente que também existe essa possibilidade de que o nosso comportamento se revele único e exclusivamente o que existe no nosso íntimo. Então a gente precisa estar atento ao que a gente pensa, porque o que a gente pensa a gente reflete e o que refletindo isso a gente atrai. Então a própria natureza do processo de desobsessão nos diz isso. Às vezes você está muito entristecido, você vem com alegria para os herdeiros, vem sorrindo, feliz e forte. E de repente, no momento de atendimento, a gente percebe que o espírito se manifesta um pouco mais triste e essa relação íntima que nós temos com eles nos revela muito sobre a vida espiritual. Então a gente precisa compreender, às vezes, que a vida é esse convite a uma reflexão. Então, enquanto o Cristo escaneia a nossa alma, que a gente pare para pensar realmente se não existe em nós alguma coisa no nosso comportamento que possa virar um ato exterior que seja objeto de escárnio, que seja objeto de, como eu vou dizer, de cancelamento público. A gente pode até dizer, nossa Elisa, mas essa questão do apedrejamento hoje em dia
nem existiria mais. Mas e nas redes sociais, a gente não tem o cancelamento nas redes sociais? Ou seja, há 2000 anos o Cristo já nos dava uma dimensão do que nós poderíamos viver. Nenhuma palavra do Cristo se perderá em termos de ensinamento sobre o que nós devemos propor na nossa vida íntima para que tenhamos uma comunhão com Ele. Quantos de nós não fazemos críticas veladas ao que vemos nas redes sociais? Quantas famílias são destroçadas? Quantas intimidades são reveladas nas redes sociais? Isso também não é uma forma atualizada de cancelamento do comportamento alheio que veio a público? Então precisamos estar nós atentos, porque o Evangelho é extremamente atual. O Cristo disse que nenhuma de suas palavras o céu e a terra não passarão, até que todas as palavras do Cristo tenham sido cumpridas. Então a gente precisa refletir. Se eu, na posição em que eu estou, na situação em que meu irmão vive, eu não o cancelaria, usando um termo atual. Porque o que aconteceu com aquela mulher adúltera nada mais foi do que isso. Um objetivo de cancelá-la moralmente. Mas nenhum daqueles espíritos que lá estavam tinham condição moral de julgá-la naquela condição. O próprio Cristo disse a ela naquela ocasião: onde estão teus acusadores? Foram embora, Senhor. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quando o Cristo nos diz isso, a gente precisa ampliar esse conceito de pecado. O Cristo não disse vá e não adulteres mais. Então ele diz vá e não peques mais, no sentido de conduzir essa alma em fragilidade emocional a reflexões sobre o seu íntimo, no sentido de dizer discipline o seu íntimo, para que no seu íntimo você não adultere a sua emoção a ponto de que isso se reflita novamente num novo comportamento que não vai ser bom para você. Aquela alma pura que foi Jesus Cristo, aquele ser abençoado, não julgou essa mulher. Ele trouxe a benevolência divina. Ele trouxe a compreensão da fragilidade do ser humano, nos convidando a olhar com amor e afeto para o outro. E talvez nós sendo Jesus o nosso modelo e guia, talvez precisemos nós também ver se no nosso íntimo não existe algo que, não vindo ao exterior, também não seria igualmente cancelado pelas pessoas que amamos. Também pelos nossos inimigos. E a gente passar a olhar para o nosso mundo íntimo, para que a gente consiga viver em sociedade e consiga viver bem também. Eu acho que esse é o convite do Cristo. Essa é a grande lição. Ou seja, vigiemos a adulteração do nosso mundo íntimo. Observemos como quando estamos mais nervosos, mais irritados, mais preguiçosos, menos indulgentes, mais intolerantes, e como isso reflete no nosso comportamento, porque foi isso que o Cristo veio ensinar. O adoecimento do emocional dessa mulher que refletiu no seu comportamento. E nós podemos sim, nós temos a vontade, o Evangelho nos fala sobre isso, como nós temos a vontade a nosso favor para disciplinar a nossa alma. O Evangelho também tem 3 coisas importantes que eu li e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que dentro da nossa escala espiritual, 3 pontos são importantes para a nossa consciência. Ou seja, aquilo que nós exteriorizamos nasce antes na gente. Então, aquele que não pensa no mal, é a primeira escala dos espíritos, eles simplesmente não pensam no mal. Existem aqueles que pensam no mal, mas o repelem, ou seja, utilizam a sua vontade para disciplinar aquele pensamento. E existem aqueles que pensam no mal e, encontrando oportunidade para isso, cometem o ato. É aquela velha máxima de que a oportunidade faz o ladrão. Sabe, eu acho que é mais ou menos isso, se a gente puder trazer para uma linguagem mais próxima. A oportunidade efetivamente faz o ladrão se isso existir nele. Porque eu posso encontrar uma bolsa com $1 milhão, ver aquilo e dizer, o mal não há em mim, e devolver. Eu posso encontrar uma mala de $1 milhão e dizer, eu posso devolver 500 mil. Mas não, o certo é devolver $1 milhão. O pensamento que veio em mim, mas que eu tive a disciplina para repelir. E aquele que dizer, que sorte a minha, encontrei $1 milhão. A maldade que há em mim, então que se lasque, perdão a palavra, sou muito espontânea às vezes, né? Então assim, azar de quem perdeu, sorte de quem achou, estou rico com meu $1 milhão. Então a gente precisa entender que todos nós estamos atravessando assim essa fase.
Cada um de nós está numa fase evolutiva em que existem coisas que o mal sequer passa pela nossa cabeça, o que é muito positivo. Mas existem aqueles aspectos no qual o Evangelho não está totalmente integrado em nós, e está tudo bem. Existe, às vezes, aquele pensamento mal, de escarnecer o pobrezinho do irmão, mas a gente eleva o pensamento e corrige isso em nós. E também existem aquelas oportunidades em que, pela nossa fragilidade, a gente sim tem um comportamento que é menos digno. E está tudo bem com relação a isso também. Então, quando a gente pensar nisso, nessa parábola da mulher adúltera, vamos compreender o adultério não como adultério que se restringe à violação do dever de fidelidade nas uniões, seja na de amizade, de trabalho, mas em toda a adulteração do nosso mundo íntimo, que reflita em atitudes exteriores que não seriam tão dignas assim. E aí eu pedindo uma inspiração para os amigos espirituais para a gente completar essa nossa fala hoje, que ela pretende ser bem rapidinha mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe aqui uma passagem interessante, que ele fala sobre o que caracteriza um homem de bem. E aí, entre todas as coisas que ele disse aqui de importantes, ele diz o seguinte, que a característica do homem de bem, o homem de bem é aquele que é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem a necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando a gente visitar, quando aquelas pessoas que iriam apedrejar aquela mulher, visitaram a própria consciência, eles não tiveram moral suficiente para dizer, porque o Cristo não disse, quem nunca adulterou que atire a primeira pedra. Quem nunca cometeu adultério. O Cristo foi inteligente na colocação dele. Porque se ele tivesse dito, quem nunca cometeu adultério atire a primeira pedra, ela estaria morta. Mas ele disse, quem nunca cometeu um pecado, quem nunca adulterou a sua própria emoção, que atire a primeira pedra. Então ele disse, o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, o que de melhor temos? Poderemos ter amanhã a partir do que refletimos hoje, com essa passagem do Evangelho. Pensarmos em como as nossas emoções podem ser refletidas no comportamento exterior que fere, mas também como o melhor das nossas emoções reflete na atividade que acolhe, que aconselha, que protege, que ouve, que ama, que perdoa. Porque isso também reflete a gente. Talvez nem todos os aspectos de nossa vida o Evangelho seja uma verdade integral, porque estamos em processo de evolução. Mas existem aqueles aspectos que já. E a gente pode observar quanto do Evangelho já há em nós, nesses pequenos atos exteriores de todos os dias. Por isso Cristo nos disse, orai e vigiai. Porque a oração nos eleva e a vigília dos nossos pensamentos permite que a gente tenha um controle mais preciso sobre o nosso comportamento exterior, principalmente aqueles que cancelam e escarnecem o próximo. Quando, na verdade, a gente precisa melhorarmos em nós mesmos, e eu acho que a gente melhora tanto a ponto de que, de fato e de direito, consigamos alcançar um processo de evolução espiritual que o mal não alcançará o nosso olhar naquilo que a gente vê. Somente o bem nos alcançará nesse sentido. Então, era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Nossa palestrinha, olá. É sempre muito rapidinha, tudo bem? São 15 minutos de reflexões. Então, que a gente consiga pensar em como podemos manter mais pacificadas as nossas emoções, para que então os nossos comportamentos possam refletir esse Evangelho que a gente busca todos os dias. É uma vivência diária, é um convite a reflexões diárias, para que a gente consiga então viver em paz conosco, viver em paz com a sociedade, olhando para o próximo com mais amor, com menos crítica, e assim avançarmos na nossa evolução espiritual. Tá bem? Então agora, na nossa segunda fase, como nós fazemos todos os sábados, convido vocês a fecharem os olhos, elevarem os pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a este mestre, este amigo, este irmão, que nos ensina sobre a indulgência, sobre a benevolência para com o próximo. Este Cristo que nos convida a essa reflexão íntima
sobre se nós mesmos não somos tão eivados de erros e vícios que nos impedem de julgar o nosso irmão. Que possamos, através desse exemplo do Cristo, observar o que pode estar adulterado em nossas emoções que refletem em nosso comportamento. E o Cristo nos ajude a trazer isso à consciência, para nos melhorarmos como pessoas, para melhorarmos as nossas relações com o próximo e fazer da nossa vida um exemplo vivo dessa dignidade amorosa que buscamos por intermédio do Cristo. Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, o trabalho de hoje. Que cada coração que aqui está hoje encontre a Tua indulgência, o Teu perdão. Encontre, acima de tudo, nesta conversa íntima com Teu infinito amor, as respostas que buscam para a sua vida, para as suas escolhas, para as suas dúvidas, para as suas dores, suas angústias. Que eles encontrem também em Teu abraço aquilo pelo qual cada um que está aqui hoje pode agradecer, pode louvar e pode render graças a Deus por todas as bênçãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.